Eu quero muito nesse momento falar com você, dirigente de igreja, falar para você, pastor, para você que tem um cargo na igreja, que é responsável por um trabalho na igreja. Falo também para mim, como pastor, como missionário. Eu quero falar para você que tem o título de bispo, de apóstolo. Preste bem atenção. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, ele diz assim, olha, muitos são chamados, muitos são chamados para a igreja, sempre tem gente chegando na igreja, mas, porém, poucos são os escolhidos, poucos são aqueles que se fazem escolhidos para Deus. E o que acaba acontecendo nessa quantidade de pessoas que são chamadas? Atenção para isso. O pastor, ele muitas das vezes pega gente do povo, gente da igreja, para poder fazer a obra. Olha, você vai fazer a obra, você vai ser obreiro, você vai ser diácono, você vai evangelizar, você vai fazer parte do grupo A, B, C, você vai fazer parte do círculo de oração, tudo bem. Aí eu te pergunto uma coisa, os que se fazem escolhidos para Deus, os que se escolheram, se separaram, se santificaram para Deus, os que trabalham de fato com Deus, sob o domínio, a direção do Espírito Santo, eles certamente vão fazer com alegria e com prazer. Mas são muitos os chamados que estão fazendo para o homem. Ele limpa a igreja, ele pinta a igreja, ele dá o seu dízimo, ele tem uma vida financeira e econômica boa, o pastor sempre conta com ele, o pastor sempre pede tudo para ele. Mas tem aqueles que não têm trabalhado com Deus. Quem são os que não trabalham com Deus e sim para Deus? Somente aqueles que fazem quando estão dentro da igreja. Quando estão fora da igreja, no trabalho, com a família, eles não fazem as coisas, não têm atitudes, comportamentos com temor a Deus. Entenda a diferença dos que fazem para Deus, que trabalham para Deus e os que trabalham com Deus. Entenda essa diferença. O que trabalha com Deus e não para Deus, olha só o que Jesus ele disse. Jesus ele falou lá em João 15 o seguinte, olha, ele disse assim, olha, eu sou a videira, hein? E vocês são os ramos. Os que trabalham com Deus, esse dá fruto, ele é podado, ele é corrigido por Deus, ele obedece à palavra de Deus, ele segue os preceitos do Senhor e por isso ele dá ainda mais frutos. Mas aqueles que trabalham somente para Deus, somente quando estão dentro da igreja, esses, a Bíblia fala que são cortados e jogados no fogo. Eu te pergunto, é culpa de quem? Muitas das vezes do homem, do pastor que por amizade colocou aquela pessoa ali só porque ela está sempre disposta a limpar, a fazer, ela faz até com carinho, em agradecimento, em gratidão pelo que ela recebeu. Então, aí está o problema e a razão de muitas igrejas estarem falidas espiritualmente. Pessoas afastadas, pessoas perdidas, pessoas jogadas aí no mundo, já estiveram dentro da igreja, estiveram com Deus, trabalharam para Deus, mas não trabalharam com Deus sob a direção do Espírito Santo. Você está me entendendo, meu querido? Então, aquele que faz para Deus, mas não está com Deus, e sim para o pastor, para o homem, ele faz segundo a vontade do homem e não segundo a vontade de Deus, acaba acontecendo isso. Esse é aquele que vai dizer assim, ah, Senhor, Senhor, mas Senhor, eu evangelizei, eu profetizei, eu curei, eu pintei a igreja, eu fiz isso, eu evangelizei. E Jesus vai dizer assim, olha, aparta-te de mim, pois não te conheço. Olha que coisa terrível. Ah, Senhor, mas eu trabalhei, eu fiz ali na igreja. Vai chegar o dia que essas pessoas vão se dar conta que nunca estiveram em comunhão com Deus, em sim com o homem. É terrível falar isso, sabe? Mas é uma realidade. Ela trabalhou para Deus ali na igreja, através da direção do homem, mas não trabalhou com Deus, porque ela saía da igreja e era uma outra pessoa. Por isso que tem muitas decepções, tem gente aí que não quer nem ouvir falar a respeito do evangelho. Tem pastor que já falou que nunca mais vai pregar o evangelho. Tem pastor fazendo isso. Meu querido, sabe por quê? Porque muitas foram as promessas mirabolantes de homens
E aquelas pessoas se decepcionaram, se afastaram. Deus uma vez falou assim: olha, fui eu que escolhi você e não vocês que me escolheram. Eu te escolhi para que o Senhor te conceda tudo que você pedir em meu nome. Você está entendendo isso? Olha, é algo muito forte isso. É algo muito forte. Meu querido, trabalhar com Deus é você, aonde for, dar bom testemunho, ser o perfume de Deus. Tem muita gente decepcionada com Deus por causa disso. Muitos foram chamados, mas poucos se fizeram escolhidos para Deus. Cuidado, cuide da sua alma, da sua salvação. Volte-se para Jesus. Se você está decepcionado com o homem, até com a igreja, Deus, foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te dá aquilo que o homem não pode te dar. Tá certo? Fique em paz, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.